5 coisas que você não pode dizer ao seu psicólogo ou psicóloga e que, se você está dizendo, certamente está atrapalhando os resultados do seu processo terapêutico. Então, fica comigo nesse vídeo até o final e vem conferir quais são. Primeira, dizer que está bem estando mal. Entenda o seguinte: talvez você faça isso porque você está acostumado mesmo as pessoas não se importarem como você está se sentindo. Muitas vezes a gente passa pelas pessoas e a gente fala, né? Perguntam para o outro como é que você tá, como é que você tá, e a gente vai internalizando isso como uma mera fala social. Mas no processo terapêutico não deve ser dessa forma. Lembre, a sua psicóloga é paga para se importar. Parece estranho falar isso, mas é a grande verdade. Ela é paga para se importar, para te ouvir de maneira técnica e, ao mesmo tempo, de maneira empática. Então, é muito importante que você diga exatamente como você está se sentindo sempre que for perguntado no início ali da terapia. Geralmente, eu, particularmente, recebo os meus pacientes perguntando como eles estão, como foi a semana. Não é um momento de você socializar e você dizer, não, tá tudo bem, a vida tá ótima. Não. É momento de você dizer exatamente como você está se sentindo e como você passou a sua semana. Segundo, chegar no final da sessão, a psi perguntar para você como foi a sessão, qual é o feedback e você dizer que amou, quando na realidade isso não aconteceu. Talvez você tenha saído de lá com uma pulguinha atrás da orelha, porque ouviu uma coisa que ela disse que tocou você de uma maneira diferente e que não foi de uma maneira boa, ou mesmo um comportamento dela que tenha te deixado ali desconfortável. Falar sobre isso ainda durante a sessão é muito importante para que não fiquem brechas, né, para estragar a relação terapêutica. Então, quando no final da sessão ela te pergunta como foi a sessão para você, também não é para você dizer, né, ser aquela pessoa gentil que fala, não, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu entendo que muitas vezes você fica preocupado em como vai abordar com ela, se algo te incomodou, você quer às vezes também agradá-la, mas isso não é sua função dentro de um processo terapêutico, tá? Você precisa realmente dizer como foi, se teve algo que foi dito de uma maneira mais grosseira ou que te incomodou, enfim. Afinal de contas, a sua psi também é gente como você. E aí você precisa externar como de fato foi aquele dia da terapia para você. Claro que em alguns momentos você vai sair do processo um pouco mais desconfortável, faz parte, mas é importante entender que tem um limite para isso, né? Desconfortável em relação a ter mexido em algumas questões não é o mesmo do que sair desconfortável com a sua relação terapêutica ali, com a sua psicóloga. Terceira coisa que você não pode dizer em hipótese alguma: dizer que não está pensando em suicídio se isso for mentira. Entenda, tudo o que é perguntado tem um propósito. Existe uma distorção cognitiva que é a leitura mental. Eu estou sempre falando dela por aqui, porque ela é realmente muito problemática. Que é a ideia que você tem de que as pessoas sabem o que está passando na sua cabeça, de que elas devem saber, elas são obrigadas a saber. E também que você sabe o que está passando na cabeça das pessoas, e isso é uma grande mentira. Então, quando a sua psicóloga pergunta se você está num quadro de ideação, se você pensou em tirar a própria vida, como é que está a sua relação com a morte, é momento de você expressar abertamente o que você está sentindo. Porque o quanto antes você fizer isso, mais rapidamente ela vai conseguir fazer intervenções que podem interromper até mesmo um quadro em que poderia levar você a um comportamento autolesivo, levar você ao suicídio. Então, ser claro, ser aberto com ela em relação a esse assunto, que eu sei sim que é muito desconfortável para você, mas é muito importante também ser claro dentro desse processo. Então, se ela está perguntando sobre isso, provavelmente já tem, de repente, alguma suspeita, algum histórico familiar, alguma coisa ali que acendeu um sinalzinho de alerta. Você precisa sempre falar exatamente
como você está se sentindo, tá certo? Deixa eu dar uma pausa agora, porque eu preciso muito te ouvir. Até aqui, qual dessas coisas você já fez, você já disse para sua psicóloga? Porque eu tenho pacientes que, sem dúvida alguma, já fizeram isso, já disseram isso para mim. E aí, no caminho, a gente vai percebendo, a gente vai ajustando, mas é muito prejudicial, tá? Mas eu também quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Aqui eu falo sobre ansiedade, sobre depressão, todos os transtornos mentais. Esse é um canal baseado em evidência científica que você vai aprender tudo sobre transtornos mentais. Então, se inscreve aqui e me acompanha. Quarta coisa, dizer que você melhorou se isso não acontecer, tá? De novo, ela, ainda que ela tenha indícios, porque, claro, a gente se forma, a gente estuda. Psicólogo bom nunca para de estudar. Então, a gente consegue realmente entender o funcionamento humano. Contudo, a gente não pode deixar se levar apenas por aquilo que a gente está percebendo. É fundamental que vocês sejam abertos, sinceros com a gente. Então, se você diz que melhorou e a psicóloga está percebendo que tem alguma coisa ainda errada e você insiste em dizer que melhorou, isso não vai te ajudar, tá? Pode ser que você fale isso para poder fazer ela se sentir bem, porque o processo está dando resultado, mas não, gente. Aquilo que realmente vai deixar a sua psicóloga feliz é saber que você está bem de verdade, tá certo? Então, dentro de uma relação terapêutica, é preciso que haja confiança. Eu sempre falo para os meus pacientes, terapia é 50-50. 50% é de responsabilidade minha como resultado, 50% é de responsabilidade do paciente, tanto para fazer as atividades que são solicitadas, quanto também para ser aberto, para ser claro. E aí você pode estar perdendo tempo, perdendo dinheiro e deixando de melhorar o quanto antes, porque você escolheu, por um motivo ou por outro, dizer que você melhorou, quando na verdade isso não aconteceu de verdade, tá certo? Então, não deixe de falar a verdade. E para finalizar, nunca, nunca, nunca diga que você piorou se você melhorou. Meu Deus, mas como assim, Psy? Tem gente que faz isso? Faz. Às vezes você pode fazer porque você está inseguro de terminar o processo e seguir a vida sozinho ou sozinha. Mas entenda, se o seu processo terapêutico deixou você dependente da sua psicóloga, do seu psicólogo, significa que ele não fez um bom trabalho, certo? Tratamento em terapia cognitivo-comportamental, que é baseado em evidência científica, ele tem início, meio e fim. Sim, tem início, meio e fim. Assim como o tratamento de uma questão de pele, assim como o tratamento de não sei, as mais diversas questões ali, biológicas mesmo, exige que você comece o tratamento, que você passe por um processo no meio e que você encerre o tratamento. Geralmente vai ser dessa forma. Ah, Psy, mas tem doenças que a pessoa fica se tratando a vida toda. Dentro da terapia, isso vai ser um pouco mais raro, vai ser um pouco mais difícil de acontecer. Pode acontecer em alguns casos, pode acontecer do paciente ter tantas comorbidades que isso faz com que o processo demore mais. Contudo, não é para você passar 10, 15, 20 anos em terapia e achar que está tudo bem, certo? Você não tem que ficar dependente do seu psicólogo ou da sua psicóloga. Se isso está acontecendo, eu sugiro você, escape, vá procurar um tratamento realmente eficaz, porque o processo terapêutico ele deve devolver para o paciente autonomia, qualidade de vida, capacidade de escolher, de fazer as suas coisas sozinho. Se o meu paciente ele depende de mim, a partir do momento que ele me encontrou, ele depende de mim o resto da vida dele, então ele não tem autonomia e eu não fiz um bom trabalho. Certo? Então, essa foi a última coisa que você não deve dizer ao seu psicólogo. Conta para mim já aqui o que é que você disse, que você vai retroceder, você não vai continuar falando essas coisas. Em resumo, é importante pensar que
mentir durante o processo terapêutico não vai ser bom para você. É como você ficar rasgando dinheiro, porque você paga para ser ouvido, você paga para ser tratado, para ser cuidado, então não vale a pena, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para aprender muito mais sobre o universo dos transtornos mentais e melhorar sua qualidade de vida aqui comigo. Tudo baseado em evidência científica. Então é isso, se cuida!